Em 16 de fevereiro de 2002, Kenya Nicole Cook abriu a porta da casa de sua tia em Tacoma, Washington, encontrando um adolescente parado do lado de fora. Os dois conversaram por um momento antes do adolescente sacar uma arma e, em seguida, atirar em Kenya, uma caixa de 21 anos de idade. Em 19 de março, Jerry Taylor, de 60 anos, foi morto por um único tiro de longa distância, enquanto praticava em um campo de golfe em Tucson, Arizona. Nos 4 meses seguintes, ocorreram mais 2 mortes e 4 pessoas ficaram feridas, aparentando ser uma sequência de balas aleatórias. Em 1º de agosto, John Gator, de 51 anos, trocava seu pneu furado em um estacionamento em Hammond, Louisiana. Ele foi baleado nas costas durante a tarefa. A bala saiu do corpo de John, mas ele sabia que era melhor não mostrar ao atirador que estava vivo. Ele fingiu estar morto enquanto o culpado o revistava em busca de objetos de valor, saindo da cena com a carteira do homem de 51 anos. Depois que o atirador se foi, John se levantou e foi até um posto de serviço próximo, onde percebeu que estava sangrando. Depois, ele foi ao hospital e foi liberado após 1 hora. No dia 5 de setembro, às 22h30, o atirador atacou novamente. Desta vez, a vítima foi Paul LaRuffa, um dono de pizzaria de 55 anos, que foi baleado 5 vezes a queima-roupa enquanto fechava seu restaurante em Clinton, Maryland. Felizmente, Paul sobreviveu. Algumas semanas depois, no dia 21 de setembro, Millian Waldmariam se tornou o próximo alvo. 41 anos, foi baleado na cabeça e nas costas com uma pistola calibre 22 por volta das 0h15, enquanto ajudava o dono da loja de pacotes, Sammy's, em Atlanta, Geórgia, a fechar para a noite. Ele morreu devido aos seus ferimentos. No mesmo dia, Claudine Parker, balconista de 52 anos de uma loja de bebidas em Montgomery, Alabama, foi baleada no peito e morta durante um assalto. Sua colega de trabalho, Kelly Adams, de 24 anos, sobreviveu após ser baleada gravemente no pescoço. O último ataque desta série de assassinatos bizarros ocorreu no dia 23 de setembro, por volta das 6h30 da tarde, quando Hongin Bollinger, de 45 anos, foi baleada na cabeça e morta em Baton Rouge, Louisiana. A arma usada foi posteriormente identificada como um rifle Bushmaster. Com o fim dos ataques aparentemente aleatórios, uma nova onda de tiroteios começou em Washington, Distrito de Columbia e Maryland. Esta é a história de John Allen Muhammad e Lee Boyd Melville e os ataques do atirador do Distrito de Columbia. Às 17h20 do dia 2 de outubro, um tiro foi disparado pela janela de uma loja Michaels em Aspen Hill, condado de Montgomery, Maryland. O tiro quase atingiu uma caixa da loja Ann Chapman. Ninguém mais foi ferido por isso. Ninguém se feriu, então as autoridades não foram acionadas. Considerou-se que a bala era perdida, sem intenção maliciosa no disparo. 55 anos, James Martin, analista de programas de 55 anos que trabalhava na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, foi baleado fatalmente no 2201 Randolph Road, em um estacionamento de supermercado em Wheaton, também no condado de Montgomery. Dali em diante, tudo só piorou. No período de cerca de 2 horas, na manhã de 3 de outubro, 4 pessoas foram mortas a tiros no condado de Montgomery. Uma quinta vítima também foi morta a tiros em Washington, Distrito de Columbia. A primeira fatalidade foi às 7h41 da manhã, onde James 50 Buckingham, um paisagista de 39 anos conhecido como Sonny, foi baleado e morto na Rockville Pike, número 1141. Ele estava cortando a grama em um estabelecimento comercial perto de Rockville quando o incidente ocorreu. Aproximadamente meia hora depois, o atirador atacou novamente. Prem Kumar Walaka, motorista de táxi de 54 anos, foi morto em Aspen Hill,
enquanto abastecia seu veículo em um posto de gasolina móvel localizado na Aspen Hill Road e Connecticut Avenue. Foi aproximadamente mais meia hora depois que a próxima vítima foi alvo, Sarah Ramos. 34 anos de Silver Spring, foi morta em uma agência dos Correios na Rossmore Boulevard, perto do centro comercial Leisure World. Testemunhas lembram de ver uma van ou caminhão branco saindo rapidamente do estacionamento após o tiroteio. Desta vez, o perpetrador demorou mais para atacar novamente. Às 9h58, Lorianne Lewis Rivera, 25 anos, foi baleada fatalmente em um posto Shell em Kensington. Às 21h20, 72 anos, foi baleado no peito ao caminhar pela Avenida Georgia, em Washington, Distrito de Colômbia. Apesar de ter sido levado rapidamente ao hospital, ele faleceu em menos de uma hora. O autor dos crimes agiu tão rápido que a polícia teve dificuldades em acompanhar. Quando a notícia do tiroteio se espalhou, os moradores da área entraram em pânico. Em uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia do condado de Montgomery, Charles Muse, informou aos pais que as escolas estavam em alerta azul, o que envolvia manter as crianças dentro de casa o tempo todo. Muitos pais buscaram seus filhos mais cedo, temendo que se tornassem vítimas do assassino no trajeto para casa. Muitas escolas públicas e privadas foram fechadas. Intervalos ao ar livre, aulas de educação física e passeios foram cancelados. Nesse momento, os atiradores mudaram seu modo de operar. Eles expandiram sua área de atuação e, ao invés de múltiplos assassinatos em um dia, passaram a espaçar os ataques por 2 a 3 dias entre os tiroteios. Em 4 de outubro, Caroline Sewell, de 43 anos, foi baleada no peito às 2h30 da tarde, enquanto guardava suas compras no carro no estacionamento de uma loja de artesanato Michaels. Ela ficava em Fredericksburg, Virgínia. Carol sobreviveu e foi liberada do hospital em 14 de outubro. 3 dias após o ataque dela, em 8h09, um estudante de 13 anos que chegava na escola de ensino médio Benjamin Tasca em Bowie, Maryland, foi baleado no peito. O garoto, Iran Brown, ficou gravemente ferido, mas sua tia, enfermeira que o havia deixado na escola, correu para o hospital onde ele foi tratado. Ele sobreviveu e, posteriormente, testemunhou no julgamento de um dos responsáveis pelo ataque. Em 9 de outubro, 2 dias após o tiroteio, os investigadores encontraram várias evidências convincentes na cena do crime. A primeira era uma cápsula de bala. A segunda era um cartão de tarô, especificamente a carta da morte. Na frente do cartão estava escrito: "Chame-me de Deus". No verso, o criminoso escreveu: "Para você, senhor polícia". Código: "Chame-me de Deus". Não divulgue para a imprensa. Apesar da exigência do atirador e dos esforços para manter essa informação privada, os detalhes do cartão de tarô foram revelados ao público em poucos dias. No dia em que o cartão de tarô foi recuperado, Dean Harold Myers, engenheiro civil de 53 anos, foi morto a tiros ao abastecer seu veículo em um posto de gasolina no condado de Prince William, Virgínia, perto de Manassas. Como em tiroteios anteriores, testemunhas relataram uma van branca no local na hora do crime. 2 dias depois, por volta das 9h30 da manhã de 11 de outubro, 53 anos, foi morto a tiros enquanto abastecia seu veículo em um posto Exxon, na Interstate 95, no condado de Spotsylvania, Virgínia. Linda Franklin, analista de inteligência do Federal Bureau of Investigation de 47 anos, foi morta a tiros em 14 de outubro, às 21h15, em um estacionamento coberto do Home Depot, no condado de Fairfax, próximo a Falls Church, Virgínia. Neste caso, uma testemunha veio a público com informações sobre o atirador, mas logo descobriu-se que ele estava mentindo, pois estava dentro da loja no momento do crime. Ele foi condenado por interferir na investigação. Nos 5 dias após a morte de Linda Franklin, o atirador não agiu. Apesar disso, medidas foram adotadas para proteger os cidadãos. Postos de gasolina instalaram lonas para bloquear a visão do atirador, e moradores passaram a se movimentar ou agachar ao abastecer, evitando se tornarem alvos fáceis. Em 19 de outubro, por volta das 20 horas, Jeffrey Hopper, 37 anos, foi baleado no estacionamento de um Ponderosa Steakhouse, próximo a I-90,
e 5 em Ashland, Virgínia, cerca de 83,3 km ao sul de Washington District of Columbia. A bala alojada em seu corpo foi removida com sucesso pelos médicos durante a cirurgia. Essa evidência permitiu à polícia ligar o ataque a Jeffrey com os outros que haviam investigado antes. Ao mesmo tempo em que ocorria o tiroteio, a polícia também encontrou uma carta de 4 páginas do atirador que havia sido deixada na cena do crime e envolvida em plástico. Até este ponto, os investigadores apenas teorizavam que várias pessoas estavam envolvidas na série de tiroteios, mas a carta usava termos no plural como nós, confirmando suas suspeitas. A carta exigia $10 milhões para os atiradores e fornecia as informações de uma conta de cartão de crédito Platinum do Bank of America, roubada de um motorista de ônibus no Arizona. A carta observou que teremos saque ilimitado em caixas eletrônicos no mundo todo. Os investigadores descobriram que o mesmo cartão de crédito foi usado para comprar gasolina em Tacoma, Washington. A carta ficou mais arrepiante conforme a polícia prosseguia a leitura. Dizia: sua falha em responder custou 5 vidas. Se impedir os assassinatos é mais importante do que nos prender agora, então você aceitará nossa exigência inegociável. No entanto, os investigadores acreditavam que a exigência de dinheiro era apenas um pensamento posterior, pois até aquele momento, 12 tiroteios já haviam ocorrido sem nenhuma exigência prévia. Os autores da carta pareciam decididos a contatar as autoridades. Eles anotaram o número de uma cabine telefônica próxima ao restaurante Ponderosa e informaram as autoridades que ligariam. A carta terminou com frases como: se tentar nos pegar agora é mais importante do que consertar seus sacos de cadáveres, a palavra está selada. Junto havia um pós-escrito: seus filhos não estão seguros em lugar algum a qualquer momento. Em 21 de outubro, a polícia da área de Richmond prendeu 2 homens fora de um posto de gasolina. Um deles possuía uma van branca. Os homens, imigrantes indocumentados sem conexão com o caso, foram submetidos a buscas corporais e encaminhados à custódia federal. Eles foram posteriormente deportados. No dia seguinte, Conrad Johnson, um motorista de ônibus de 35 anos, foi baleado enquanto estava no último degrau dentro de seu ônibus em Aspen Hill, Maryland. Ele foi levado para um hospital em Bethesda, mas morreu mais tarde devido aos seus ferimentos. Nessa época, o chefe de polícia Moose divulgou detalhes da carta que a polícia recebeu do atirador. Além disso, após o tiroteio, os perpetradores tentaram contatar os investigadores ligando para a linha de dicas criada especificamente para o caso. Enquanto isso, várias agências de aplicação da lei, incluindo o Federal Bureau of Investigation Bureau de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, o Departamento de Transportes da Virgínia e o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América trabalhavam juntas para tentar capturar os perpetradores. Embora liderada publicamente pelo Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, chefiado por Moose. O Federal Bureau of Investigation ajudou a construir um perfil comportamental do assassino, estimando que o atirador era um homem branco entre 20 e 30 anos com ensino médio e provavelmente divorciado. A agência usou software de animação para determinar a posição do atirador durante os crimes, levando-os a crer que uma pessoa atuava como observadora enquanto outra realizava os disparos. Além disso, o ex-detetive da polícia canadense Kim Hosmo foi trazido para criar um perfil geográfico do assassino. Descobriu-se também que o atirador preferia balas de calibre .223, um tipo comum de munição que pode ser usado em diversos rifles. A polícia nunca demorou para responder aos locais de crime. Ao chegar, bloquearam as vias próximas, questionando e inspecionando todos os motoristas e veículos. Além disso, eles vasculharam a área, conversaram com os locais e obtiveram imagens de circuito fechado de televisão de estabelecimentos próximos. Até 4 de outubro, os tiroteios ocorridos entre os dias 2 e 3 foram ligados forensicamente à mesma arma. Embora testemunhas tenham vindo a público com informações, suas histórias eram frequentemente confusas e inconsistentes, e não muitos que falaram com os investigadores foram considerados confiáveis. Uma linha de dicas foi criada e inundada com informações sobre o caso. Como mencionado, vários relatos indicaram que uma van ou caminhão branco estava ligado à cena. Em um incidente, uma van branca com letras verdes na lateral foi vista fugindo em alta velocidade após Sarah Ramos ser baleada perto do centro comercial Leisure World, em Silver Springs, Maryland.
Isso fez as autoridades estaduais pararem todas as vans e caminhões brancos avistados. Outro veículo supostamente relacionado ao crime era um carro cinza visto fugindo do tiroteio de Caroline Sewell. Porém, isso não levou a nada. Notavelmente, uma ligação dos perpetradores foi rastreada para um orelhão em um posto de gasolina no condado de Henrico, Virgínia. Mas quando as autoridades chegaram, o orelhão havia sido abandonado. Inicialmente, a polícia deteve os ocupantes de uma van branca próxima, antes de perceber seu erro. Enquanto isso, a cobertura da história durou horas nas notícias, e o caso foi destaque no programa Os Mais Procurados da América. Muitas das histórias publicadas pelo New York Times foram consideradas fabricadas ou plagiadas pelo escritor Jason Blair, o que causou muita controvérsia na época. Blair posteriormente renunciou ao jornal com 2 editores. Enquanto o público tentava evitar ser alvo dos atiradores em postos de gasolina, alguns optaram por abastecer em uma base naval em Bethesda, considerando-a a opção mais segura. Enquanto isso, prédios governamentais, pontos turísticos e escolas receberam segurança reforçada, com policiais extras patrulhando. Motoristas de vans e caminhões brancos eram vistos com suspeita, enquanto o filme Cabine Telefônica teve seu lançamento adiado até abril de 2003 por ser considerado potencialmente perturbador devido aos eventos recentes. O thriller, estrelado por Colin Farrell e Forest Whitaker, narra a história de um jovem publicitário que atende uma ligação de um atirador de elite em uma cabine telefônica pública. Uma pesquisa do Washington Post, em outubro de 2002, perguntou aos residentes de Washington, Distrito de Colômbia, do que eles tinham mais medo. A maioria, 44%, revelou ter mais medo de um ataque de atirador do que qualquer outra coisa. 29% mencionaram os ataques de 11 de setembro e 13% temiam o pânico do antrax. A virada no caso dos ataques do atirador de elite de District of Columbia ocorreu quando um dos perpetradores, em uma ligação, mencionou um assassinato prévio em Montgomery. A polícia identificou este assassinato como sendo de Claudine Parker, morta em sua loja de bebidas em 21 de setembro de 2002, pouco antes do início dos assassinatos em District of Columbia. Investigações mais aprofundadas revelaram que um dos criminosos deixou uma revista no local do crime. Ao testar as impressões digitais, descobriu-se que não apenas um conjunto claro havia sido deixado para trás, mas também foram facilmente identificadas quando comparadas com as de um banco de dados de imigração. As impressões pertenciam a 17 anos, conhecido por se associar a 41 anos. O mistério logo começou a ser desvendado. Descobriu-se que a tia de Kenya Cook, a primeira vítima do par em Tacoma, era na verdade amiga da ex-esposa de Mohammed, que a convenceu a deixá-lo quando o relacionamento se tornou abusivo. Além disso, sua ex-esposa, Mildred, morava no condado de Prince George, em Maryland, próximo ao condado de Montgomery, e tinha uma ordem de restrição contra ele. Descobriu-se também que o veículo de Mohammed era um Chevrolet Capri azul de 1990, avistado por testemunhas no final da série de crimes na Virgínia. O carro com placas de Nova Jersey foi notado por oficiais em patrulha, perto dos locais dos tiroteios em vários estados. Porém, na época, ele não foi associado ao caso, e por isso nunca foi parado e investigado. O carro foi avistado no dia 3 de outubro, pouco antes do tiroteio de Pascal Charlotte, em Washington, Distrito de Colômbia, e foi visto novamente perto da Jones Falls Expressway, no dia 8 de outubro. Após as descobertas, a polícia emitiu um alerta à mídia, pedindo ao público para ficar atento ao veículo. Às 3h15 da manhã, em 24 de outubro, o carro foi encontrado em uma área de descanso na Interstate 70, perto de Marysville, Maryland. Malvo e Mohammed dormiam dentro do veículo. A polícia agiu após receber a denúncia de uma mulher que avistou o veículo. Horas antes, o chefe de polícia Moose falou com a mídia, transmitindo uma mensagem aos responsáveis pelos tiroteios. Você indicou que quer que façamos e digamos certas coisas. Você nos pediu para dizer, pegamos o atirador como um pato numa armadilha. Entendemos que é importante para você ouvir isso de nós.
Na área de descanso, o trooper de primeira classe 500 Wayne Smith do 500 Departamento de Polícia do Estado de Maryland foi o primeiro a chegar. Ele rapidamente usou seu carro policial disfarçado para bloquear a saída, posicionando-o entre dois caminhões de carga. Gradualmente, mais policiais chegaram, selando as rampas de saída e entrada e bloqueando todas as possíveis rotas de fuga. Após a conclusão da tarefa, os oficiais do Special Weapons and Tactics entraram em ação para efetuar as prisões. Dentro do veículo, além dos dois atiradores, as autoridades recuperaram um rifle Bushmaster XM 15.223 calibre, que havia sido roubado, já que nem Malvo nem Mohammed tinham permissão para comprar armas. Um tripé para a arma e um laptop foram roubados de uma das vítimas. O laptop continha mapas das áreas em que os dois homens atuavam e rascunhos de cartas semelhantes às usadas para se comunicar com a polícia. Ademais, também foi achada uma lista nomeada pessoas para morrer depois. Ela continha os nomes de várias pessoas. O rifle foi ligado a 11 dos 14 tiroteios e era uma arma semiautomática equipada com uma mira holográfica Bushnell, eficaz em distâncias de até 300 metros. Descobriu-se que o carro foi modificado para servir como ninho de atirador móvel, com o banco traseiro alterado para acessar o porta-malas e um pequeno buraco criado perto da placa, de onde o atirador poderia disparar. Após serem presos, a dupla foi levada para a divisão juvenil para interrogatórios individuais. O detetive Terry Ryan, da divisão de crimes graves, do Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, relatou que Malvo tentou fugir após ser posto em uma sala de entrevista segura em Rockville, Maryland. Na sessão inicial de questionamento, Malvo se comunicou sobretudo por gestos. Ao ser aconselhado a se comunicar com a polícia para seu próprio bem, ele colocou os dedos nos lábios, sinalizando que os manteria fechados. Quando informado sobre formulários que precisaria assinar, ele fez um gesto de amassar o papel e jogá-lo fora, recusando-se a assinar. Malvo não se comunicou verbalmente até ser entregue aos oficiais da lei em Fairfax, Virgínia. Foi aqui que ele assumiu a responsabilidade por todos os tiroteios, dizendo ser o atirador. Ele também afirmou que, se tivesse a chance, repetiria todas as suas ações. Além disso, conversar com ele foi difícil, pois parecia repetir as palavras e frases ensinadas por Mohammed. E soavam estranhas e recitavam o seguinte: é apenas um exemplo das respostas estranhas de Malvo durante o interrogatório que foi encontrado no livro A Criação de LeBoy de Malvo. O atirador de District of Columbia, por Carmelita Albaras e Jonathan Rakmak. Em um momento, ele até perguntou quem era seu pai. O entrevistador presumiu que Malvo se referia ao seu pai biológico, mas ele corrigiu, afirmando que se tratava de Muhammad. Similarmente, em entrevistas, Muhammad costumava se referir a Malvo como seu filho. Rapidamente ficou evidente que a dupla tinha uma ligação profunda, e que a relação deles era mais de pai e filho do que qualquer outra coisa. LeBoy Malvo nasceu em 18 de fevereiro de 1985, filho de Leslie Malvo, trabalhador da construção civil, e Una James, costureira, em Kingston, Jamaica. Malvo, quando bebê, era muito mimado pelo pai, fortalecendo rapidamente a relação entre eles. Leslie incentivava os sonhos de Malvo de se tornar piloto, dando-lhe presentes como um triciclo que ele adorava, e permitindo que vivesse como criança, sem repreendê-lo por erros. Amigos de Leslie o lembravam como um ótimo pai e bom exemplo para os outros. Contudo, a mãe de Malvo era o oposto, uma mulher inteligente, mas temperamental e sujeita a mudanças de humor. Sua família tinha histórico de doença mental, e eles desaprovavam que ela estudasse.
Una governava sua casa com mão de ferro e frequentemente batia em Malvo por erros triviais. Ela também o beliscava e abusava verbalmente dele. Ela costumava dizer que o pai dele não tinha ambição. Ela decidiu que o filho não seguiria o mesmo caminho. Se Leslie estivesse em casa, ele não deixaria Una machucar Malvo. Porém, Leslie frequentemente não podia proteger o filho, pois estava trabalhando. Uma das primeiras lembranças de Malvo é de ver seus pais brigando fisicamente devido ao vício de Leslie em jogos de azar. Una achava que o vício prejudicava as finanças familiares, mas Leslie cria que ainda conseguia sustentar bem a namorada e o filho. Eventualmente, a discussão escalou a ponto de Leslie bater em Una. Ela revidou atacando-o com um facão. Em 1988, Leslie conseguiu emprego como trabalhador da construção civil em Grand Cayman, o que significava ficar fora de casa por até 6 meses do ano. Antes de partir, ele mudou Una e Malvo para uma bela casa em um bairro agradável e seguro. Mas o temperamento de Una nunca melhorou e Malvo estava constantemente sujeito ao seu abuso. Após 2 anos, Una se cansou do acordo que tinha com Leslie. Supostamente, ele não queria que ela o acompanhasse em Grand Cayman e Una o acusou de ter um caso durante a viagem. Leslie negou e revelou ter comprado uma aliança, planejando pedi-la em casamento ao voltar para casa, mas era tarde demais. O relacionamento estava em ruínas e, embora Leslie tentasse repetidamente reconquistar Una, ela continuava a rejeitá-lo. No fim, ela zerou a conta conjunta do casal e foi morar com sua irmã Marie, que vivia longe. Depois desse episódio, os amigos de Leslie o descreveram como alguém perdido, notando que Malvo era tudo para ele. Mais tarde, Una conheceu outro homem que logo se tornou seu novo namorado. Malvo, porém, ressentia-se dele e queria estar com o pai. Ele frequentemente mostrava seu desgosto pelo parceiro de sua mãe, de maneiras que resultavam em ela atacá-lo, e ela até o agrediu por expressar seu desejo de estar novamente com seu pai. Apesar de sua vida familiar disfuncional, Malvo era, por todas as contas, um bom aluno. Seus professores o descreviam como inteligente, curioso, generoso e de bom coração. Em casa, ele era frequentemente cuidado por babás. Quando adulto, Malvo lembrou que foi abusado sexualmente por uma de suas babás quando criança. A vida com Una era tumultuada. A vida na Jamaica era dura e Una lutava para manter ela e seu filho à tona com sua única renda. Aos 8 anos, Malvo já havia presenciado 3 assassinatos, pois ele e sua mãe moravam em um bairro extremamente perigoso. Una decidiu que eles deveriam se mudar para o exterior. Essa era a única forma de ela prover para seu filho e dar-lhe uma vida melhor. Una deixou Malvo sob os cuidados de amigos enquanto seguia para o exterior. O primeiro amigo que o acolheu tinha um namorado que não gostava de Malvo e frequentemente o agredia quando a amiga não estava presente. Malvo escreveu à mãe sobre o abuso, mas não obteve resposta. Em 1995, aos 10 anos, a amiga de Una decidiu que não podia mais cuidar dele. Ele foi enviado para Leslie, que alegou não poder ficar com ele por ainda trabalhar meio período nas Ilhas Cayman, mas Malvo acreditava ser porque a nova parceira de seu pai não o queria. A rejeição de seu pai o feriu profundamente. Essa rejeição é frequentemente citada como algo que desencadeou Malvo. Ele estava desesperado para ser amado por seu pai e isso o tornou vulnerável e impressionável para homens mais velhos. Após isso, Malvo passou um tempo com sua mãe e depois com sua tia Marie. Ele logo descobriu que sua tia era tão temperamental e severa quanto Una. Ela acreditava em punição corporal, mas Malvo observou em seus diários na época que considerava a fazenda onde ela morava como seu santuário, escrevendo: "No campo, vivíamos em várias acres de terra agrícola. Criávamos cabras e porcos e cultivávamos inhames e batatas. Havia pomares com tangerinas, toranjas e laranjeiras. As encostas estavam repletas de amoreiras que frutificavam o ano inteiro. A fazenda se tornou meu refúgio." Una retornou para casa após passar no exame de entrada do ensino médio. Ela trouxe um Nintendo para Malvo, mas logo se irritou com ele por não ter sido cuidadoso com presentes anteriores. Então voltou-se contra Marie, repreendendo-a por não cuidar de seu filho como esperado. Porém, Marie alegou não poder cuidar bem de Malvo, pois Una não enviava mais dinheiro para sustentá-lo. Una mudou Malvo da casa de Marie para a de sua outra amiga, Sonia. Sonia, mãe de 2 filhos, tratava Malvo como um deles. Durante esse tempo,
apesar de continuar sendo um bom aluno, conhecido por ser gentil e perspicaz, Malvo foi implacavelmente intimidado na escola. Mais uma vez, aos 12 anos, Malvo se mudou novamente. Desta vez ele foi acolhido pela filha da tia de Una, uma professora de 21 anos que procurava ouvi-lo e encorajá-lo. A tia não tinha interesse em punição corporal. Simone Powell parecia influenciar muito Malvo. O casal estava feliz e ele prosperava sob os cuidados dela. Como antes, Una não conseguiu pagar pelos cuidados de Malvo, mas Simone não desistiria do menino de 12 anos. Eles lidavam com o que tinham e todo o dinheiro extra de Simone era destinado à manutenção de Malvo. Simone soube das lutas, medos e da instabilidade da mãe do jovem garoto. Ela percebeu que ele ainda buscava a presença do pai e temia que se apegasse a qualquer homem bondoso com ele. Eventualmente, no entanto, o lado financeiro das coisas se tornou muito difícil e Simone ficou preocupada. Ela não queria abandonar Malvo, então planejou enviar ele para conversar com Leslie, esperando que o pai do menino oferecesse dinheiro para ajudar a cuidar dele. Antes que o plano fosse executado, Una voltou para casa, furiosa que Simone havia transferido Malvo para uma escola mais próxima. Apesar dos esforços de Simone, Una tirou Malvo de casa novamente e o colocou em uma pensão. Ela também o reinscreveu em sua antiga escola. Antes de ela deixar o país novamente, ela disse a ele: "Deixe-me receber qualquer relatório ruim e veja o que eu faço com você." A partir deste ponto, Malvo começou a se sentir deprimido. No meio do período, os pagamentos de sua pensão cessaram. A dona da pensão, Sra. Robertson, percebeu isso, mas seguiu alimentando Malvo e dando-lhe dinheiro para o almoço. Por volta dessa época, ele visitou Leslie, que ficou feliz em vê-lo, mas Malvo não conseguiu se descrever a situação em que se encontrava, nem pedir ajuda financeira. Leslie enviou seu filho com uma pequena quantia equivalente a 5 a 10 dólares. Pouco depois, Una voltou para casa, deportada e com uma considerável perda financeira no processo. Além disso, o boletim de Malvo não era bom, e eles haviam perdido a casa original que Una deixou aos cuidados da avó Epsi. O dono do imóvel estava insatisfeito com ela e informou a Una que ela e Epsi não eram mais bem-vindas. Após receber essa notícia, Una deu em Malvo uma das surras mais violentas que ele já tinha recebido dela. Após se recuperar, ele tentou se suicidar em um pomar, mas foi encontrado por sua mãe e um carpinteiro local antes de conseguir. Una parecia arrependida por suas ações e com medo de perder seu único filho, mas isso foi passageiro e ela logo voltou ao seu comportamento padrão. Depois disso, Malvo foi transferido para o cuidado de uma de suas guardiãs originais, Sonia. Nesse momento, Una já possuía um passaporte substituto e planejava viajar para outra ilha. Apesar do relacionamento contido e violento, Malvo não queria perder a mãe novamente. Ele estava cansado da vida instável que ela lhe proporcionava. Ele tentou fazer com que ela ficasse, chegando a conversar com o vice-diretor de sua escola, bem como seu orientador educacional, mas essas tentativas foram em vão, e Una partiu para a ilha de Antígua. Ele teria dito à sua mãe antes de ela partir: "Você não sente isso, senhora?" Eles esperam a Zoala na casa da Sônia. Com o tempo, Una parou de enviar dinheiro para os cuidados do filho, que logo começou a mostrar sinais de negligência. Sônia fez o seu melhor para cuidar de Malvo, e ele sabia disso. Após isso, sua professora, a senhorita Maxwell, ofereceu-se para acolhê-lo e cuidar dele de graça, até que ele terminasse o ensino médio. Una concordou. Malvo pareceu se dar bem dali em diante. Ele ganhou seu próprio quarto e escreveu em seu diário: "Tornei-me parte de uma família. Eles me trataram como se eu sempre estivesse lá. Falei menos, fiz meu trabalho, frequentei a escola e me esforcei nos últimos meses do ano letivo." Ele também lembrou que tinha sua própria parcela na fazenda, onde plantava repolhos, cenouras e pimentões. Ele apreciava vê-lo se desenvolver. Os Maxwells planejavam sustentar Malvo até ele concluir os estudos, mas Una tinha outros planos. Ela disse que se estabeleceu em Antígua e conseguiu uma casa para ambos, e então Malvo deixou a Jamaica para se juntar a ela. Ficou extremamente decepcionado ao descobrir que a casa de sua mãe era uma cabana de um cômodo sem banheiro, com um colchão sem espuma sobre um pedaço de compensado e 2 blocos de concreto como cama.
Ela vendia bebidas geladas de uma geladeira, que era seu negócio. Apesar disso, Una matriculou Malvo, aos 14 anos, em uma das melhores escolas particulares da ilha, a Escola Adventista do Sétimo Dia, em St. John's, em setembro de 1999. Logo, Una o deixou sozinho novamente. Apesar de ter pago alguns períodos escolares e deixado dinheiro para 2 meses de aluguel, ele logo enfrentou dificuldades para se sustentar e começou a cometer pequenos crimes para sobreviver. Ele roubava CDs de lojas de música, copiava e vendia ilegalmente. Ele não ganhava muito, mas era o suficiente para se manter por enquanto. Quando sua mãe o chamou de St. Martin, ele descobriu que ela havia conseguido outro apartamento de um quarto, similar ao que acabara de deixar. Ao chegar, Una repreendeu-o sem necessidade por sua escrita e roupas desleixadas e o apresentou ao seu namorado desagradável. O par logo retornou para Antigua. Una não planejava originalmente ir para a América a partir de St. Martin. Porém, o ex-namorado de Una, em Antigua, mais velho e recém-viúvo, se ofereceu para alugar um apartamento maior e mais agradável para ela, além de cobrir as mensalidades escolares de Malvo. Assim, eles retornaram para a ilha. Foi aqui que Malvo conheceu John Allen Muhammad. John Allen Williams nasceu em 31 de dezembro de 1960 em Baton Rouge, Louisiana, filho de Ernest e Eva Williams. A família, com os 4 irmãos de John, foi para Nova Orleans após o diagnóstico de câncer de mama de Eva, que faleceu quando John tinha apenas 3 anos. Após a morte dela, Ernest partiu, deixando seus filhos com o avô materno e tias. Em 1978, aos 17 anos, John se formou na Scottslandville High School e se alistou na Guarda Nacional da Louisiana, na qual serviu por 7 anos. Relatos indicam que em 1982 ele foi julgado em corte marcial por desobedecer ordens de um oficial não comissionado, sendo multado em $100 e rebaixado de posto. Nessa época, ele se casou com sua primeira esposa, Carol, e tiveram um filho. Um ano depois, Muhammad agrediu um oficial na cabeça e foi multado em mais $100. Desta vez, também foi ameaçado com 22 dias de confinamento solitário. Em 1985, aos 25 anos, ele deixou a Guarda Nacional, onde havia sido engenheiro de combate, e 2 anos depois se alistou no exército regular. Ele foi treinado como mecânico, motorista de caminhão e especialista em metalurgia. Naquele ano, ele se divorciou e ingressou na Nação do Islã. Como membro, ele ajudou a fornecer segurança para a Marcha do Milhão de Homens em 1995 e em 2001 mudou legalmente seu sobrenome para Muhammad. Em 1988 ele se casou novamente. Ele e sua nova parceira Mildred tiveram 3 filhos. Durante seu tempo no exército, Muhammad se qualificou com um rifle padrão M16, o que lhe rendeu o distintivo de atirador especialista, o mais alto dos 3 níveis básicos de tiro com rifle para um soldado. Em 1990, Muhammad participou da Primeira Guerra do Golfo numa companhia que inspecionou, catalogou e desmantelou armas químicas iraquianas. Por seu serviço, ele recebeu várias medalhas. Em 1992, ele foi acusado de incêndio criminoso agravado, mas nenhuma ação foi tomada. Entre 1994 e 1995, John serviu na Guarda Nacional de Oregon, antes de ser honrosamente dispensado e se mudar com sua família para Tacoma, Washington. Em 1995, Muhammad foi preso 2 vezes por dirigir com a licença suspensa e, por volta dessa época, decidiu abrir seu próprio negócio. Inicialmente, ele abriu uma oficina mecânica de automóveis e, em seguida, tentou iniciar uma escola de karatê. No entanto, ambas as empreitadas de negócios falharam. Em 1999, Mildred e Muhammad se separaram e, pouco tempo depois, Mildred pediu o divórcio. Ela contou mais tarde ao Washington Post que seu marido voltou do Golfo Pérsico um homem mudado. Ele era um homem irritado. Eu não o conhecia. O que eu conhecia ficou na Arábia Saudita. Ela afirmou que seu marido apreciava jogos mentais. Ele sabia as palavras certas para provocá-la. Sua mente está sempre ativa, nunca ociosa. Muhammad chegou em Antigua no dia 8 de março de 2000, acompanhado por seus 3 filhos, Fred Allen Lee, Teresa Lee e Lisa Lee. Nesse momento, Muhammad não havia mudado seu sobrenome. Ele viajava sob o pseudônimo Thomas Allen Lee. Ao chegar na ilha, o quarteto foi recebido por Joanne Green,
que havia sido contatada por seu primo para providenciar acomodação para a família. A primeira coisa que lhe pareceu estranha foi que o grupo pretendia ficar por 6 semanas, mas as crianças e Mohammed tinham apenas uma mochila cada como bagagem. Aproximadamente um mês após chegar, Mohammed informou que precisava voltar para Washington. Ele pediu a Joanne para cuidar das crianças e ela aceitou. Ela então questionou as crianças, suspeitando de algo errado, e descobriu o jogo dos nomes, onde Mohammed dava $1 para uma filha cada vez que ela lembrava de dizer o nome que ele havia dado. Joanne e sua filha, Charmaine, perceberam que ele usava o gravador delas todas as noites para tocar algo enquanto os filhos dormiam. Elas suspeitavam que Mohammed doutrinava seus filhos. John Jr., o filho mais velho que usava o nome Fred, revelou que seu pai tinha direito de visita, mas havia tirado as crianças da mãe. Joanne percebeu que as crianças foram sequestradas e ligou para Mohammed, exigindo que ele as buscasse, ou ela contataria as autoridades. Joanne descreveu Mohammed como um pai dedicado e protetor de seus filhos, mas ainda questionava suas intenções. Ela também afirmou que ele tinha uma maneira de atrair o respeito e um magnetismo que atraía as crianças do bairro para ele. Após sair da casa de Joanne, Mohammed e seus filhos passaram a morar com um casal jamaicano que queria viver nos Estados Unidos da América e logo se afeiçoou ao pai e seus 3 filhos. Lembraram como ele era um bom pai atencioso, que os levava à praia e revisava suas tarefas escolares. Em outubro de 2000, Mohammed e Malvo se encontraram. Uma mudança no balcão aconteceu em uma loja de eletrônicos em St. John's, Antigua. Malvo visitava com frequência para jogar os jogos disponíveis no local. Ele lembrou que assistia a outras crianças jogarem, pois estava muito ocupado para ter sua vez. Um dos meninos que ele observava jogar era John Jr., o filho mais velho de Mohammed, que jogava um simulador de luta. Malvo observava a brincadeira e as interações afetuosas deles, lembrando-se das vezes em que seu pai havia discutido seus sonhos de se tornar piloto com ele. Ele também notou como Mohammed mantinha a atenção no filho, ouvindo tudo o que a criança dizia. A vida doméstica de Malvo era similar. Nesse momento, Una estava um pouco melhor, mas ainda queria muito se mudar para os Estados Unidos da América. Em certo ponto, informaram-na que um homem chamado John Muhammad poderia ajudá-la a conseguir um visto para viajar. Ao acompanhar sua mãe à residência de Muhammad, Malvo ficou encantado ao descobrir que este homem, que iria ajudar sua mãe, era o mesmo que ele tinha visto na loja de eletrônicos. John Jr. também queria se tornar um piloto, e ele e Malvo se deram muito bem. Una prometeu ao filho que quando tivesse dinheiro suficiente, pediria a Mohammed para enviar Malvo aos Estados Unidos da América para se juntar a ela. Um evento marcante que pareceu fortalecer a relação entre Mohammed e Malvo foi quando o jovem adoeceu com febre reumática. Ele foi encontrado sozinho no apartamento de sua mãe por Mohammed, que rapidamente o pegou nos braços, chamou um táxi e o levou ao hospital. Depois, Mohammed levou Malvo de volta para sua casa. Após alguns cuidados e medicamentos, o adolescente se recuperou. De acordo com relatos, foi quando a dupla realmente se uniu, passando a ir a todos os lugares juntos. A ex-guardiã de Malvo, Simone Powell, havia previsto sua vulnerabilidade a essa figura paterna mais velha. Malvo rapidamente confiou nele, compartilhando sua história de vida. Mohammed também compartilhou seus próprios problemas, alegando que sua esposa o traiu, o deixou, levou seu dinheiro e destruiu seus negócios. O homem acolheu o adolescente sob sua asa, dizendo que se encontraram por destino, não por coincidência. Logo após, Mohammed começou a apresentar o adolescente Malvo como seu filho, e este passou a trabalhar para ele, aprendendo as artimanhas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América. Ele se mudou para a casa de Mohammed e conheceu a nação do Islã. Na nova casa, Malvo encontrou estrutura e consistência. Ele não era mais espancado por infrações menores. Desacordos eram resolvidos civilizadamente, com punições de flexões ao invés de ataques com punhos ou cintos. Relembrando seus sentimentos quando finalmente se mudou, Malvo escreveu: "Fui recebido na casa como se sempre estivesse com eles. Eu finalmente havia encontrado uma família." Entretanto, a situação mudou quando Mohammed foi preso em março de 2001 no aeroporto em Antigua, devido à carreira criminosa que construiu para si. 2 dias após sua prisão, ele fugiu da custódia antes de providenciar que seus filhos fossem levados para uma casa segura,
onde ficaram aos cuidados de sua namorada. Foi por volta dessa época que Malvo parou de ir à escola. Seus amigos lembraram o quanto ele mudou. Ele perdeu o interesse em garotas e esportes, tornando-se fanático por sua nova religião, armas e fitness. Ele disse que deixou a escola para focar em cuidar dos filhos de Mohammed. Após 2 semanas, Mohammed voltou para Malvo e as crianças e seguiu com seu negócio de contrabando. Malvo se responsabilizou por ensinar as crianças e ajudar no negócio, enquanto a namorada de Mohammed cuidava da casa. Em poucas semanas, Una descobriu que Malvo não ia à escola, mas quando ligou para conversar, ele se recusou a atender. A pressão aumentava para o adolescente. Mohammed queria opinar sobre como gastar o dinheiro da casa, mas sua namorada tinha outras ideias. Ele enfrentava dificuldades para fechar as contas, pois Mohammed viajava muito a negócios. Eventualmente, ele descontou em John Jr., filho mais velho de Mohammed, agredindo-o. Como resultado, John Jr. se afastou de Malvo. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, Una estava morando em ou perto de Fort Myers, Flórida. Ela pretendia se casar com um americano que conheceu ao chegar. Ela queria trazer Malvo, mas ainda estava com falta de fundos. Contudo, ela desconhecia os outros planos de Mohammed para o jovem. Depois que ele voltou para Antígua, Mohammed levou Malvo e seus 3 filhos para Porto Rico e depois para os Estados Unidos da América. Era maio de 2001 e Malvo viajou sob o nome de Lindenburg Williams, que é o nome do filho mais velho de Mohammed, que ele teve com sua primeira esposa. O grupo viajou para Fort Lauderdale, na Flórida. Una só descobriu quando ligou para a casa de Malvo, então ela imediatamente contatou Mohammed e exigiu que ele levasse seu filho até ela. Mohammed, Malvo e John Jr. visitaram Una no trabalho. Ela, feliz em ver o filho, alimentou o trio enquanto terminava o trabalho. Mohammed tranquilizou Malvo de que convenceria sua mãe a deixá-lo ficar, mas Una rejeitou a ideia e continuou a recusar o plano de Mohammed para manter Malvo. No dia seguinte, porém, Malvo decidiu por conta própria. Quando Una entrou no trabalho, exigiu que seu filho a acompanhasse, mas Malvo ficou no carro com Mohammed e partiram juntos. Una, porém, não estava preparada para deixar seu filho partir e ligou para Mohammed, ameaçando envolver a polícia. A visita de Mohammed e Malvo a Una resultou na expulsão de Mohammed pela mãe dela, que manteve Malvo consigo. Ao ficar e trabalhar com Una, Malvo voltou a ficar deprimido e retraído. Mesmo ganhando seu próprio dinheiro, sua mãe insistiu que ele contribuísse com as despesas da casa, deixando-o sem recursos. Mohammed voltou a Washington, mas foi pego com seus filhos sequestrados. Em 4 de setembro de 2001, após uma batalha judicial, Mildred obteve a guarda total dos seus 3 filhos. Neste momento, Mildred percebeu que sua vida corria perigo. Ela tomou o que Mohammed mais prezava na vida, e ele já havia ameaçado sua vida antes. Ela agora era inimiga do ex-marido e, assim, com seus filhos a reboque, Mildred fugiu do estado. Mildred lutou para se reconectar com seus filhos. John Jr. não abraçava a mãe e se irritava facilmente. Enquanto isso, a filha mais nova do casal não conseguia dormir. Ela frequentemente acordava de madrugada para confirmar a presença de sua mãe. Mohammed e Malvo ainda conversavam por telefone todas as sextas-feiras às 16h. Relembrando quando Mohammed contou que perdeu a custódia dos filhos, Malvo escreveu: "Ele despertou algo em mim, aquele vazio que ansiava ser preenchido. Queria ter um pai que me amasse tanto. Eu queria saber que alguém se importava tanto comigo." Quando ele disse que precisava de mim para ajudá-lo a resgatar as crianças, para que pudéssemos ser uma família novamente, isso despertou o garoto que 5 anos antes fugiu para o pai, mas foi rejeitado. Após muitas discussões com Una, Malvo decidiu fugir de casa e ele foi para Washington para encontrar o homem que ele chamava de pai. A dupla passou um período em um abrigo para sem-teto antes de se mudarem para a casa de um amigo de Mohammed em Tacoma. A dupla passou a ir semanalmente ao campo de tiro juntos para praticar tiro, e Malvo começou a roubar sob as ordens de Mohammed. Não demorou muito para que Malvo soubesse tudo o que havia para saber sobre armas. Mohammed também apresentou Malvo a jogos de vídeo sobre guerra, furtividade e atiradores de elite, além de filmes sobre o tema. No meio disso, Malvo foi, pela primeira e supostamente última vez, sujeito a um caso de agressão física por Mohammed.
Una foi a Washington encontrar seu filho, mas mesmo com a polícia envolvida, Malvo continuou ignorando seus apelos para voltar para ela. Ela o alertou que estava sendo usado, e Muhammad admitiu para Una que precisava de um garoto esperto para seus planos, não um qualquer das ruas. Mas ainda assim Malvo voltou para seu pai. O vínculo deles parecia inquebrável. Malvo e Muhammad foram presos sob acusações federais, posteriormente retiradas. Na Virgínia, Malvo foi acusado de 2 crimes capitais: o assassinato da analista do Federal Bureau of Investigation, Linda Franklin, durante um ato terrorista, e o assassinato de múltiplas pessoas em 3 anos. Além disso, ele foi acusado de uso ilegal de arma de fogo no mesmo assassinato. Enquanto isso, o caso de Muhammad foi transferido de Maryland para a Virgínia, pois o estado foi considerado mais propenso a lhe dar a pena de morte. Ele foi acusado de 4 crimes: assassinato capital de Dean Myers, assassinato capital sob a lei antiterrorismo da Virgínia, homicídio com intenção de aterrorizar o governo ou público, conspiração para cometer assassinato e uso ilegal de arma de fogo. O julgamento foi transferido de Prince William para Chesapeake e Virginia Beach, a mais de 100 milhas de Ashland, para evitar um júri contaminado pelo suposto ataque próximo. Investigadores e a acusação sugeriram nas moções pré-julgamento que Muhammad queria matar Mildred, sentindo que ela o afastou dos filhos. Mildred havia sido submetida a abusos crescentes antes de finalmente deixá-lo, levando as crianças com ela. Ele supostamente disse a ela: "Você se tornou minha inimiga e como tal vou te matar." Muhammad admitiu ter ido a Meridon procurar sua ex-esposa e filhos. A teoria apresentada pela acusação é que os outros tiroteios realizados por Malvo e Muhammad tinham a intenção de encobrir o motivo do crime. Muhammad acreditava que não levantaria suspeitas pelo assassinato da esposa se a morte dela fosse apenas mais um ato aleatório de violência em meio a vários outros. Ele era conhecido por frequentar o bairro de Maryland onde ela morava, e alguns ataques ocorreram perto da casa dela. Mildred também acreditava ser o alvo pretendido. Ela afirmou que um policial disse a ela: "Senhora Muhammad, você não sabia que era um alvo?" Malvoy passou grande parte de seu julgamento em 2003, fazendo esboços em um bloco de notas jurídico. Na prisão, ele escreveu divagações e desabafos sobre a injustiça de sua situação. Seus desenhos apresentavam figuras como Bin Laden e Saddam Hussein, mas também personagens de The Matrix. Eles foram amplamente descartados como imateriais. A principal evidência no julgamento de Malvoy foi uma confissão gravada após sua prisão, onde assumiu a responsabilidade pelos crimes e admitiu ser o único gatilho, o que a defesa alegou ser parcialmente inconsistente com os fatos. A defesa notou que Malvo foi treinado para se autodestruir no tribunal. Um de seus psicólogos prisionais, Dewey Cornell, disse ao tribunal que Malvo entendia que estava sendo treinado para uma missão. O objetivo era recuperar os filhos de Muhammad. Segundo relatos, o homem de 41 anos controlava todos os aspectos da vida do adolescente, desde exercícios e dieta até seus pensamentos. Malvo foi acorrentado a uma árvore na neve por horas para aprender a resistir a interrogatórios caso fosse capturado. Muhammad treinou Malvo sobre o uso de diferentes armas e o doutrinou com ensinamentos sobre como os brancos oprimiam os negros, sendo vistos como demônios. Malvo confessou que seu primeiro teste foi matar Kenya Cook. Ele lembrou como havia ficado de pé, conversado e rido com Kenya, e como podia ouvir uma criança dentro da casa antes de atirar nela. A participação de Malvo nos crimes foi muito debatida. Os promotores rejeitaram a ideia de que o jovem de 17 anos era menos responsável por seus crimes devido à influência de Muhammad. Malvo se declarou inocente por insanidade em todas as acusações, alegando estar totalmente sob controle do homem mais velho. Segundo Craig Cooley, seu advogado principal, os videogames violentos influenciaram seu estado mental e propensão a matar. Porém, diversos sociólogos contestaram isso, alegando que outros aspectos na vida de Malvo eram muito mais relevantes. Muhammad, por sua vez, alegou que ele e Malvo eram inocentes. Durante seu julgamento em 2003 pelo assassinato de Dean Myers, ele pôde se representar.
Porém, após os argumentos iniciais, Mohammed trouxe de volta seu advogado de defesa. Na audiência, a acusação convocou 130 testemunhas e introduziu mais de 400 peças de evidência. Pretendia provar que ele cometeu os assassinatos e ordenou que Malvo o ajudasse a fazê-lo. Testemunhas avistaram seu Chevrolet Caprice azul nas cenas de vários crimes e o rifle encontrado no carro foi vinculado a 11 ataques. Sua defesa pediu a retirada das acusações de assassinato em primeiro grau por falta de evidências diretas. Contudo, o rifle continha o DNA dos dois homens. Eles alegaram que, sob a lei do gatilho da Virgínia, ele não poderia ser condenado à morte, a menos que alguém testemunhasse que ele apertou o gatilho para matar Dean Myers, o que ninguém fez. Apesar disso, em 17 de novembro de 2003, Mohammed foi condenado nas 4 acusações das quais foi acusado. Após deliberar por 5 horas em 2 dias, o júri recomendou a pena de morte para ele. O juiz concordou com essa sentença. Malvo também foi condenado pelas 3 acusações contra ele, em 18 de dezembro de 2003. O júri deliberou por quase 14 horas. No dia 23, recomendaram que ele fosse condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, e em 10 de março de 2004 recebeu essa sentença. Em maio de 2005, Maryland e Virgínia concordaram em extraditar Mohammed para Maryland, onde ele enfrentaria mais acusações. Ele foi mantido na prisão de segurança máxima Sussex, uma state prison perto de Waverly, no condado de Sussex, Virgínia, aguardando julgamento. Malvo também foi temporariamente entregue a Maryland para um julgamento separado. Malvo e seus advogados estavam dispostos a negociar, enquanto Mohammed lutava contra a extradição que acabou ocorrendo. Durante seu período em Maryland, Malvo confessou 6 assassinatos e admitiu outros em diferentes estados durante interrogatório. Ele também testemunhou contra Mohammed em 2006 e eventualmente admitiu que nem sempre era o gatilho. Ele afirmou aos tribunais ter confessado agir sozinho, para poupar Mohammed da pena de morte. Ele confessou ter cometido até 17 assassinatos. Durante o julgamento, Malvo revelou o plano final da dupla. Ele afirmou que queria fazer tudo o que pudesse pelas famílias das vítimas, permitindo que a história completa fosse contada. Durante seu depoimento de 2 dias, ele detalhou o tiroteio e revelou o objetivo final de seus crimes. Segundo relatos, Mohammed havia elaborado um plano em 3 fases que deveria ocorrer em Washington, Distrito de Columbia e Baltimore, Maryland. A primeira fase envolvia planejamento, mapeamento e prática em vários locais na região de Distrito de Columbia. Assim, os homens saberiam a melhor saída após um tiroteio e poderiam se mover facilmente para outra área. Eles também planejavam matar 6 pessoas brancas por dia durante 30 dias neste período, mas seu plano falhou devido ao trânsito pesado e à incapacidade de conseguir um tiro claro. O ideal seria que a segunda fase ocorresse em Baltimore. Malvo disse que sua parte do plano estava perto de ser executada, mas nunca foi concretizada. Supostamente começaria com os homens matando uma mulher grávida ao atirar em seu estômago, antes de passarem a matar um policial de Baltimore. Após isso, eles detonariam explosivos completos com estilhaços no funeral do policial, pois isso permitiria que eles matassem facilmente um grande número da força policial. Na terceira fase, os homens extorquiriam milhões de dólares do governo dos Estados Unidos da América para financiar um plano maior. Nele, viajariam para o Canadá, recrutando ao longo do caminho jovens negros impressionáveis sem orientação, tendo Mohammed como figura paterna. Uma vez recrutados, ele treinaria os meninos em armas e furtividade como aprendeu. Após o treinamento, ele os usaria para realizar tiroteios em massa em outras cidades. Esses incidentes seriam coordenados e enviariam o país para o caos. Em 30 de maio de 2006, Mohammed foi considerado culpado por 6 contagens de assassinato e recebeu 6 penas de prisão perpétua consecutivas sem liberdade condicional. Mais tarde naquele ano, em 10 de outubro, Malvo se declarou culpado pelos 6 assassinatos com os quais foi acusado em Maryland. Ele confessou que ele e seu cúmplice haviam assassinado Jerry Taylor, que estava jogando golfe em Tucson, Arizona, quando foi morto. Como resultado, Malvo recebeu 6 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de condicional.
Malvo, Mohamed e outros foram criticados pelos eventos do outono de 2002. De acordo com um artigo escrito pelo Seattle Times em abril de 2003, Mohamed aprimorou sua pontaria no campo de tiro Bullseye. Segundo o jornal, o rifle encontrado ilegalmente com ele no momento da prisão foi obtido na loja Bullseye. A Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos declarou que a loja e seus proprietários tinham um longo histórico de vendas de armas de fogo e violações de registros, e havia um arquivo sobre o estabelecimento consistindo de 283 páginas. Em julho, a Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos revogou a licença federal de armas de fogo de Brian Borgelt, ex-sargento do Exército dos Rangers dos Estados Unidos da América e dono da Bullseye Shooter Supply. Mais tarde naquele mês, Borgelt transferiu a propriedade da loja para um amigo, mas continuou a operar o campo de tiro e a possuir o prédio onde sua loja estava localizada. Antes, em janeiro de 2003, o projeto de ação legal do Centro Brady para prevenir a violência por armas de fogo entrou com uma ação civil contra a Bushmaster, a fabricante e distribuidora do rifle, e a Bullseye Shooter Supply, em nome de muitas das vítimas dos ataques do atirador de Distrito de Colômbia e suas famílias. Também foram incluídos no processo Malvo, Mohamed e Borgal. Como Malvo era menor de idade e Mohamed tinha um histórico criminal de violência doméstica, ambos estavam legalmente proibidos de comprar armas de fogo. O processo alegava que a Bullseye Shooter Supply administrava sua loja em Tacoma, Washington, de maneira tão negligente que dezenas de suas armas desapareciam rotineiramente de suas lojas. E mantinha registros tão precários que não conseguia dar conta do rifle Bushmaster, usado nos tiroteios de sniper, quando questionado pelos agentes federais sobre os registros de venda da arma. O revendedor também alegava não conseguir gerenciar as centenas de armas recebidas dos fabricantes nos anos anteriores aos ataques. Também foi alegado que a loja continuou a vender armas da mesma maneira irresponsável, mesmo depois de descoberto que os perpetradores dos ataques de sniper em District of Columbia haviam obtido ilegalmente sua arma lá. As regulamentações não foram apertadas, e a Bushmaster continuou mantendo a loja como revendedora, mesmo ciente de seu histórico de violações. O caso seria julgado em abril de 2005, mas as partes resolveram o processo antes disso. A Bushmaster alegou que resolveu o caso devido aos crescentes custos legais e à redução do seguro disponível para o processo. No final, a Bullseye Shooting Supply forneceu $2 milhões e a Bushmaster $500 mil para um acordo fora do tribunal. A última empresa também aceitou treinar seus revendedores sobre práticas comerciais mais seguras. Após essa declaração, Sonia Wills, mãe da última vítima, Conrad Johnson, disse à mídia: "Acho que uma mensagem foi entregue de que você deve ser responsável e responsabilizado pelas ações de pessoas irresponsáveis quando você fabrica essas armas e as coloca em suas mãos." Quanto a Mohamed, em abril de 2008, mais de 18 meses antes de sua execução, seu advogado entrou com um recurso citando evidências de danos cerebrais que poderiam tê-lo tornado incapaz de tomar decisões legais. Eles alegaram que ele não deveria ter tido o direito de se representar no julgamento na Virgínia. No entanto, revelou-se posteriormente que um mês após a apresentação do recurso, Mohamed pediu à promotoria ajuda para encerrar os recursos legais contra sua condenação e sentença de morte, a fim de executar este homem negro inocente. Em 16 de setembro de 2009, a execução de Mohamed foi marcada para 10 de novembro. Ele recusou escolher seu método de execução e, por padrão, foi dada a injeção letal. Os advogados pediram ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América para adiar a execução, mas foi negado. Da mesma forma, eles também solicitaram clemência ao governador da Virgínia, Tim Kaine, mas isso também foi negado. Advogados informaram à Associated Press que a última refeição de seus foi frango com molho vermelho e bolos. Mohamed morreu por injeção letal no Centro Correcional de Greensville, em Girard, Virgínia, em 10 de novembro de 2009, às 21h11. 27 pessoas testemunharam sua execução, e quando perguntado se tinha alguma palavra final, ele não respondeu. Lee Boyd Malvo segue cumprindo pena na prisão estadual de Red Onion, no condado de Wise, Virgínia. Ao longo dos anos, ele deu pequenos passos para tentar se redimir e deu várias entrevistas sobre os tiroteios. Em outubro de 2007, ele contatou Cheryl Wetz, a filha de Jerry Taylor, uma das vítimas dele e de Mohamed, e pediu desculpas por suas ações. E 3 anos depois,
Em fevereiro de 2010, ele escreveu uma carta para outra vítima, John Getter, pedindo desculpas por atirar nele. Parte da carta dizia: "Sinto muito pela dor que causei a você e aos seus entes queridos. Fiquei aliviado ao saber que você não sofreu lesões paralisantes e que você está vivo." Em 29 de julho de 2011, um juiz do circuito do condado de Wise negou o pedido de Malvo para mudar seu nome. Ele pediu ao tribunal para mudar seu nome, argumentando que estaria mais seguro se os detentos não soubessem seu nome real, devido à sua notoriedade. Em 2012, ele alegou que Mohammed o abusou sexualmente. Em maio de 2017, um juiz federal na Virgínia anulou a sentença de prisão perpétua sem condicional de Malvo, considerando-a inconstitucional de acordo com Miller v. Alabama, já que ele tinha apenas 17 anos na época dos assassinatos. Porém, em agosto, um juiz do Tribunal de Circuito de Maryland decidiu que essa decisão não se aplicava aos casos no estado. O juiz observou que o juiz original que trabalhou no caso considerou todos os fatores relevantes em jogo e decidiu que o réu está irremediavelmente corrompido. No entanto, isso não foi o fim da questão. Em junho de 2018, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos da América para o Quarto Circuito confirmou que as penas de prisão perpétua sem liberdade condicional eram inconstitucionais. Uma semana depois, Mark Herring, procurador-geral da Virgínia, afirmou que seu escritório buscava a revisão do caso pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Foi ouvido em outubro de 2009. Porém, em 24 de fevereiro de 2020, Malvo pediu ao Supremo Tribunal para descartar seu recurso como irrelevante, pois uma mudança na lei da Virgínia o tornou inelegível para a liberdade condicional no estado. Ele será inelegível para a liberdade condicional no final de 2022, embora suas sentenças de prisão perpétua em Maryland permaneçam inalteradas. Malvo está, no entanto, tentando recorrer das sentenças. Em 10 de março de 2020, Malvo se casou com Savile Noel Knapp em uma cerimônia na prisão. Knapp é neta de um dos mais ricos desenvolvedores de propriedades de Iowa e uma herdeira. Ela dedica muito tempo a campanhas e ativismo de esquerda. O casal se conectou em 2018 quando ela começou a escrever para ele na prisão. Em setembro de 2012, Malvo, aos 27 anos, concedeu entrevista ao Washington Post. Ele disse ao jornal: "Eu era um monstro. Pela definição, é isso que um monstro é. Eu era um demônio. Eu era um ladrão. Eu roubava a vida das pessoas. Eu obedecia aos outros só porque eles mandavam. Não há rima, razão ou sentido.